Olá, queridos! Eu sou o pastor Joel Camargo e estou aqui para falar com todos vocês a respeito de um assunto muito importante da nossa vida com Cristo. Mas antes de ir ao tema de hoje, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal que se inscreva. Também fique à vontade para fazer o seu comentário, curtir e, se julgar, compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que possa vir a ser alimentada por esta palavra. O tema de hoje é este: não vos conformeis com este mundo. E esta palavra está baseada na carta que Paulo escreveu aos irmãos romanos, no capítulo 12, o versículo de número 2, quando ele diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vejam só, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o nosso primeiro passo, aquele importante e decisivo passo, onde nós resolvemos seguir ao Senhor, servir ao Senhor, fazer a sua vontade, foi sem dúvida nenhuma a mais importante decisão que nós tomamos em nossa vida. Mas é preciso nós refletirmos que essa decisão, de maneira isolada, ela não perdurará por muito tempo, pois ela de maneira isolada não terá profundidade para sobreviver em meio aos dilemas, aos ataques, às investidas do inimigo contra a nossa fé. É bem provável que, se alguém toma a decisão de servir ao Senhor, e tão somente isso, embora isso seja o passo principal, é bem provável que essa pessoa será como aquela semente que caiu à beira do caminho, ou até mesmo aquela que caiu entre os pedregais, ou então aquela que caiu entre os espinhos, até cresceu, mas depois foi sufocada e nunca veio produzir frutos. Nunca chegará à estatura de produzir frutos abundantes, como a palavra do Senhor nos promete. Bom, então o que fazer e como fazer para viver em inconformidade com este mundo? A primeira coisa que nós precisamos aqui analisar é que essa entrega ao Senhor, esse importante passo, esse decisivo passo de ter uma vida com Cristo, ele tem que ser total, mas também ele tem que ser voluntário e precisa ser consciente. Isso envolve duas coisas: envolve o nosso corpo e envolve também a nossa mente. Com a nossa mente, nós formulamos estrategicamente aquilo que o nosso corpo irá executar. Dessa forma, todo o nosso ser deve ser apresentado por uma decisão totalmente voluntária diante do Senhor para a realização do seu serviço. Esta rendição, queridos, não é uma decisão que considera a possibilidade de uma ação isolada, onde eu escolho o que fazer, como fazer e quando fazer. Mas vejam que esta decisão, esta entrega total, voluntária e consciente, ela implica em uma decisão plena. Ela implica em uma decisão onde Deus manda e eu obedeço. Onde Deus dita o que deve ser feito e eu, de forma consciente, de forma voluntária, eu obedeço a sua palavra. Eu penso que talvez aqui esteja, queridos, uma das grandes dificuldades da vida cristã piedosa.
Paulo disse: não vos conformeis com este mundo. A razão para eu dizer a você que aqui talvez esteja uma das grandes dificuldades de uma vida cristã, de fato, é porque este mundo, decididamente, ele é oposto àquilo que Deus nos orienta a fazer. E o interessante é que neste tema não dá para fazermos concessões. Se decidirmos agradar a Deus, nós precisamos ter consciência que iremos aborrecer este mundo. É isso mesmo que acontece. Por isso, o desejo manifesto de seguir ao Senhor irá incluir uma cisão. O desejo manifesto de servir a Deus irá inevitavelmente nos apartar, nos afastar deste mundo. E olha que eu devo dizer a você que esta separação terá consequência. Essa que Paulo trata aqui, dizendo para nós não nos conformarmos. Ou, usando as palavras do apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 14, onde ele usa o termo amoldar. Ele disse assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as consciências que antes havia em vossa ignorância. Aqui o conceito de não se amoldar significa que o nosso pensamento, os nossos valores e as nossas ações como filhos de Deus, como cristãos, elas precisam ser diferentes dos padrões do mundo. Tá vendo? Talvez por isso eu tenha dito a você que aqui está uma das maiores barreiras que todo cristão piedoso precisa transpor. Mas não parando por aqui, Paulo também disse para, além de nós não nos conformarmos ou não nos amoldarmos a este mundo, ele disse para nós nos transformarmos, mas transformarmos. Nós, queridos, precisamos ser, sim, transformados. Aqui, o apóstolo Paulo vai usar uma palavra chamada de metamorfose, que significa mudança total na maneira de viver. E olha que o exemplo mais próximo disso é o da borboleta. A borboleta, durante um período da sua vida, ela tem o hábito de viver comendo folhas, e para se locomover ela rasteja e causando, às vezes, em quem encontra, asco com quem se depara com ela. Além de, nesse período, ela ser uma presa fácil na cadeia alimentar. Esse período dela nós conhecemos como o período em que ela é uma lagarta. E vejam que quem antes roía folhas, depois do processo de modificação, depois do período em que ela passa em um casulo, onde ela se acasula e ali fica por um período, ela que antes rastejava, agora ela já não é mais uma lagarta. Quando ela sai daquele casulo, ela é uma borboleta. E agora, ao invés de rastejar, ela voa. Quem antes roía folhas, agora se alimenta do pólen e do néctar das flores. Aquela que antes causava asco, nojo em quem a encontrasse, agora é visto com outro olhar. Quem já não admirou
a beleza de uma borboleta. Pois é, aquela que antes causava asco, agora é admirada. Que mudança radical que aconteceu com aquela que antes era mal vista. Que mudança afetou tão fortemente que agora o jeito de ser, a forma como se alimentava, os lugares que frequentava são totalmente modificados. Vejam que a metamorfose aconteceu e houve uma mudança radical. Exatamente isso que acontece com um cristão. Exatamente isso que Paulo está querendo dizer aqui quando ele disse para nós transformarmos. É interessante também ressaltar aqui que Paulo, ao dizer não vos conformeis com este mundo, ele não nos incentiva a confrontar esse mundo, a querer enfrentar esse mundo, a querer mudar esse mundo, a querer modificar esse mundo. Não. Veja que Paulo disse que a nossa inconformidade com este mundo, ela tem que nos levar a uma vida de transformação. O apóstolo não está nos incentivando a ir de encontro a este mundo e obrigá-los a mudar. Não, ele está dizendo que é nós, que agora não somos mais do mundo, é que precisamos ter a nossa vida modificada. Mas não é mais ou menos modificada, é modificada de forma radical. Agora, nós somos uma nova criatura, como disse o apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17. Nós não somos mais aquele velho homem. Somos uma nova criatura e todas as coisas foram modificadas. Nosso hábito foi modificado, nosso modo de viver, a nossa maneira de ser também foi totalmente modificado. Mas as coisas não param por aqui. Vejam que o apóstolo Paulo vai incluir nessa transformação a palavra chamada metanoia, que também é outra palavra de origem grega, assim como metamorfose, que significa mudança de pensamento. O texto sagrado, ele disse, olha, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou renovação do vosso entendimento, ou, como já disse anteriormente, metanoia. Esta rendição, queridos, ao Senhor, ela inclui aqui a etapa mais importante. Por quê? Porque ela perdurará pela vida inteira. É o que nós conhecemos como mudança de mentalidade. E eu preciso dizer a você que enquanto não houver em nós uma mudança de mentalidade, dificilmente haverá em nós mudança de comportamento. Lembra que eu falei anteriormente que aquilo que vamos fazer, ou os atos que vamos realizar, ou aquilo que vamos conceber no corpo, ele antes começa em nossa mente, ele começa nos nossos pensamentos. Por isso, essa etapa é necessária. A nossa mentalidade que antes fora obscurecida por causa do pecado, agora ela precisa, sim, à luz da palavra de Deus, ser conduzida à presença de Deus. E nós precisamos ter o desejo de pensar o que Deus pensa. Enquanto a nossa mentalidade não estiver modificada, a gente vai continuar agindo sempre com aquela velha maneira de viver.
Talvez por isso você tenha visto pessoas, você tenha acompanhado pessoas que não mudam, não modificam o seu modo de viver, as suas atitudes, embora ela tenha recebido Jesus como seu Salvador, embora ela tenha até se batizado, ou até mesmo participe dos atos contínuos da igreja, mas a sua vida ainda é a vida antiga, porque a sua mentalidade não mudou, não aconteceu a metanoia. Talvez, por isso, muitas pessoas não modificaram a sua vida e o seu modo de viver. Embora tenham recebido a Cristo como seu único Senhor e Salvador, descido às águas, se batizado, participa dos eventos da igreja, é bastante participativa, mas ainda tem uma vida com modos antigos quando ainda da sua vida pecaminosa. É porque não teve a sua mentalidade transformada. Não aconteceu com ela a metamorfose necessária. E por conta disso, também não aconteceu a mudança de mentalidade. E aí, querido, qual o caminho para isso? Eu quero terminar esse tema dizendo para você que essa mudança de mentalidade, para nós alcançarmos ela e atingirmos esse nível de maturidade, a gente precisa passar pelo caminho. Primeiro caminho. Às vezes você está se perguntando aí, então o que eu faço para ter uma vida modificada? Primeira coisa, você precisa de uma vida intensa de oração. Uma vida de oração levará você para próximo de Deus e levará você a entender o que Deus quer a seu respeito. Levará você a entender a mente de Cristo. Levará você a pensar como Deus pensa e não como o mundo pensa. Aquilo que você pensa dará lugar ao que Deus pensa e você vai se interessar pelo que Deus pensa. E dessa forma, você terá uma vida transformada em uma nova mentalidade. Mas veja que ainda nós temos um outro caminho. Além do caminho de oração, nós temos um outro percurso a seguir. E essa segunda busca, ela deve ser constante e ininterrupta até nós nos encontrarmos com Cristo na eternidade. Nós precisamos querer conhecer a Deus em todas as suas alturas, larguras e profundidades. Nós precisamos desejar ardentemente como filhos, como disse o apóstolo Pedro, como meninos recém-nascidos, o leite materno. Nós precisamos desejar a conhecer a Deus. Dessa forma, dessa maneira, fazendo assim, nós vamos começar a viver de fato um cristianismo relevante. A paz e o prazer que só existe àqueles que servem ao Senhor começará a fazer parte da nossa vida. Vai fazer parte do nosso dia a dia. Talvez você pergunte, como pode alguém ter tanto prazer em servir a Cristo? É porque essas pessoas que têm tanto prazer em servir a Cristo e viver uma vida semelhante à de Cristo, elas descobriram este tesouro. Que tenhamos a mente de Cristo. Que o Senhor nos conduza por este caminho a vivermos uma vida de inconformidade com este mundo, como pediu o apóstolo Paulo. Não vamos nos conformar com este mundo. Jamais. Porque, como disse no início, este mundo, definitivamente, ele se opõe a tudo que é de Deus. Mas se vivermos uma vida transformada pelo poder dele, então teremos a mente de Cristo e pensaremos as coisas dos céus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te dê
a mente de Cristo, em nome de Jesus. Antes de terminar, eu ainda quero pedir a você que não é inscrito no meu canal, que se inscreva, aproveite para curtir, deixar o seu comentário e compartilhar essa mensagem de salvação. Deus abençoe você, em nome de Jesus.